Jornalista ocidental pede refúgio ao Talibã após descobrir gravidez. A jornalista neozelandesa Charlotte Bellis vem despertando atenção internacional após aceitar refúgio no Afeganistão governado pelos talibãs. Charlotte trabalha para a emissora de televisão Al Jazeera, uma rede internacional de notícias com sede no Oriente Médio, e no ano passado cobriu a retirada das tropas americanas do Afeganistão, bem como a tomada do poder pelo Talibã. Recentemente, a jornalista encontrava-se trabalhando na sede principal da Al Jazeera, na cidade de Doha, no Catar, quando descobriu que estava grávida de um colega de trabalho. Segundo as leis do Catar, gravidez fora do casamento é considerada um crime e Charlotte viu-se obrigada a deixar imediatamente o país. A jornalista tentou regressar à Nova Zelândia, seu país natal, entretanto teve seu retorno negado devido às rígidas políticas de fronteira que o governo neozelandês vem adotando como medida para evitar o avanço da pandemia no país. Charlotte também tentou se mudar para a Bélgica, país de origem de seu parceiro, o fotógrafo Jean Hullebroek, mas também teve sua estadia negada. O casal não teve outra opção senão retornar ao Afeganistão, país onde viveram nos últimos 2 anos e onde seus vistos ainda eram válidos. Charlotte e Jean pretendiam ficar no Afeganistão até conseguir uma permissão de entrar na Nova Zelândia. A jornalista afirma que passou por uma batalha infrutífera com o governo neozelandês e alegou ter enviado 59 pedidos às autoridades para que a deixassem regressar. Mesmo após Charlotte ter pedido uma vaga para casos urgentes, a Nova Zelândia continuou a rejeitar seus pedidos, afirmando que a situação da jornalista não a qualificava para receber uma isenção dos controles de fronteira. Em uma entrevista concedida à rádio New Zealand a partir de Cabul, a jornalista comparou a abertura e receptividade do Talibã com o tratamento excludente recebido por seu próprio país de origem. Charlotte contou que o grupo islâmico a aconselhou a dizer que estava casada e que se tivesse algum problema deveria contactá-los diretamente. O caso gerou repercussão internacional e muitas críticas, tanto ao governo da Nova Zelândia quanto à própria Charlotte e sua relação com o Talibã. Após a polêmica se tornar pública, o governo neozelandês prontamente permitiu a volta da jornalista, bem como ofereceu um local de quarentena e opções de voos. O vice-primeiro-ministro Grant Robertson, em coletiva de imprensa, disse que a permissão para Charlotte voltar ao país não foi causada pela atenção mundial que o caso recebeu. O governo neozelandês justificou dizendo que o país permite a entrada de seus cidadãos residentes, mas somente se eles passarem por 10 dias isolados em um hotel de quarentena. Com a alta demanda por essas instalações e um número limitado de vagas, muitos neozelandeses que desejam voltar ao país acabam na prática impedidos de regressar. A repercussão do caso botou em perspectiva as políticas de controle adotadas pela Nova Zelândia, Austrália e demais países da Oceania, sendo vistas como excessivamente autoritárias, embora inegavelmente exitosa no caso da Nova Zelândia, país que até o momento registrou apenas 27 mortes relacionadas à pandemia. Impedir os cidadãos de voltar ao próprio país é uma das medidas que vem erodindo a popularidade da primeira-ministra Jacinda Ardern. A política sanitária do governo de Jacinda obteve grande sucesso em conter o avanço da pandemia no país insular. Entretanto, o preço disso foi o exercício de um autoritarismo sem precedentes na história da Nova Zelândia, o que abre margem para discussão sobre a legitimidade do Estado em suprimir liberdades individuais e sobre o perigo que isso representa. A jornalista Charlotte Bellis também foi alvo de muitas críticas devido ao seu relacionamento considerado especial com o Talibã, o grupo assumidamente contrário aos direitos das mulheres. Charlotte foi acusada de receber tratamento especial do Talibã como uma espécie de propaganda para o Ocidente. Jornalistas afirmam que enquanto Charlotte Bellis foi tratada bem e recebida no país, mesmo tendo uma gravidez fora do casamento, outras mulheres na mesma situação não recebem o mesmo tratamento. Há relatos de mães solteiras no Afeganistão que são frequentemente assediadas por membros do Talibã, sendo obrigadas a entregarem seus filhos para o grupo. E também há relatos de sumiços e aprisionamentos em suas próprias casas. O jornalista austríaco de origem afegã Emhan Feroz alega que o caso de Charlotte é apenas mais um exemplo de como os estrangeiros são tratados de forma diferente pelos talibãs em relação aos afegãos. Enquanto jornalistas afegãos enfrentavam espancamentos, tortura e assassinatos, os jornalistas estrangeiros tinham muitos privilégios e eram bem recebidos e tratados com brandura por todos os lados. Conceder refúgio a Charlotte Bellis certamente não foi apenas um despretensioso gesto de boa vontade dos talibãs.
o grupo claramente está praticando comportamentos cordiais como forma de propaganda, como forma de suscitar áreas de legitimidade de seu domínio para a comunidade internacional. Por trás dessa face amigável, o domínio talibã segue perseguindo cruelmente seus opositores, bem como quaisquer pessoas que não se encaixem na ideologia político-religiosa do grupo radical. O domínio talibã no Afeganistão é a essência do autoritarismo descarado exercido contra indivíduos pacíficos em uma sociedade. Em uma realidade completamente diferente, na Nova Zelândia, um país estável e desenvolvido economicamente, com um largo histórico de democracia e respeito às liberdades individuais, observa-se o crescimento de um tipo mais sutil, mas não menos preocupante de autoritarismo. Dentre todos os países do mundo, a Nova Zelândia foi o que adotou as medidas mais radicais de controle da pandemia, praticando não só o fechamento das fronteiras, mas também a instauração de longos lockdowns. À primeira vista, parece justificável, afinal, situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. Entretanto, algo parece não fazer sentido no comportamento do governo neozelandês. Todas essas medidas autoritárias foram tomadas com o fundamento de conter a pandemia. Porém, entre os países desenvolvidos, a Nova Zelândia foi um dos que mais atrasaram a imunização da população. O governo justificou a falta de investimento na imunização, alegando que devido aos poucos casos de doença no país, não há pressa em comprar e aplicar os imunizantes. Em outubro do ano passado, a primeira-ministra Jacinda Ardern prometeu acabar com as políticas de controle social quando 90% da população estiver imunizada. Entretanto, até o momento, somente 77% da população encontra-se completamente imunizada, ao passo que Portugal, um país com um poder econômico bem menor e o dobro da população da Nova Zelândia, já possui 89% da população imunizada. O governo neozelandês parece ter se apegado ao gosto do autoritarismo, exercendo o controle sem se preocupar com as consequências que isso acarreta para a economia e para a segurança jurídica no país. Se controlar a epidemia fosse a única razão para adotar tais medidas, a Nova Zelândia deveria ser a líder no ranking de imunização. Entretanto, tratam a imunização como medida secundária de enfrentamento. O governo da Nova Zelândia parece estar testando o limite do tolerável, aproveitando o momento de medo e fragilidade pelo qual o mundo está passando para aumentar cada vez mais o poder e influência do Estado na vida dos cidadãos. Por trás da máscara de boas intenções, encontram-se políticos sedentos por poder, algo não muito diferente do que ocorre no Afeganistão. Obrigado pela audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para ajudar na divulgação do canal e inscreva-se para receber mais conteúdos como este.